Livro Curai Enfermos e Expulsai Demônios, de T.L. Osborne. Capítulo 41. 100 fatos sobre a cura divina. Muitas pessoas creem que Deus às vezes cura o doente, mas não têm conhecimento pessoal de Jesus como o médico sempre presente para restaurar. Não sabem nada sobre os muitos fatos que provam que a saúde física é parte da salvação de todos. Veem outros serem curados, mas perguntam se a cura é da vontade de Deus para elas. Aguardam uma revelação especial da vontade de Deus a respeito de seu caso em particular. Nesse ínterim, fazem tudo ao alcance da ciência humana para ficarem sãs. Recorrem aos meios naturais, duvidosas da opinião de Deus sobre a cura. Se não fosse a vontade de Deus que ficassem saudáveis, seria errado que elas procurassem recuperar-se mesmo por meios naturais. Contudo, se fosse a vontade dele, é lógico dizer que a melhor maneira de restaurar a saúde é pelos meios divinos. A Bíblia revela a vontade divina em relação à cura do corpo, tão claramente como a vontade do Senhor em relação à salvação da alma. Deus não precisa da revelação especial de sua vontade. Já revelou claramente sua vontade na palavra. Isto é, quando ele prometeu especificamente dar algo. Suas promessas de cura não só são uma revelação de sua vontade de curar, como também suas promessas de salvar revelam sua vontade de fazê-lo. Um estudo cuidadoso das Escrituras por uma pessoa sem preconceitos demonstrará claramente que Deus é tanto Salvador como o médico de seu povo. Sua vontade é sempre salvar e curar aqueles que estão dispostos a servir-lhe. Como evidência disso, chamamos a sua atenção para os seguintes 100 fatos. 1. A doença não é mais natural do que o pecado. Deus criou tudo muito bom. Gênesis 1:31. Portanto, não devemos procurar o remédio do pecado ou da doença no natural, mas no Senhor que nos criou felizes, fortes, saudáveis e em comunhão com Ele. 2. O pecado e a doença entraram no mundo por meio da queda. Portanto, devemos procurar a cura de ambos no Salvador. 3. Quando Deus tirou seus filhos do Egito, fez uma aliança de cura com eles. Êxodo 15:26 e Êxodo 23:25. Ao longo de toda a sua história, nós o encontramos sofrendo doenças, pestilências, voltando-se para Deus em arrependimento e confissão. E sempre quando seus pecados eram perdoados, suas doenças eram saradas. 4. Em Números 21:8, Deus curou aqueles que foram picados pelas serpentes ardentes quando olhavam para uma serpente de bronze pendurada em uma estaca, uma tipificação do Calvário. João 3:14 e 15. Se todo o que olhava para a serpente de bronze era curado, é lógico que todo aquele que olha para Jesus pode ser sarado hoje. 5. Jesus disse: como Moisés levantou a serpente no deserto, assim, ou seja, com o mesmo propósito, importa que o Filho do Homem seja levantado. João 3,14. Veja Números 21, do 4 ao 9. 6. Naquela ocasião, as pessoas haviam pecado contra Deus. A humanidade peca contra o Criador hoje. 7. A picada da serpente venenosa resultou em morte naquela ocasião. O salário do pecado é a morte hoje. Romanos 6:23. 8. O povo clamou a Deus. Ele ouviu seu clamor e proveu um remédio, a serpente levantada. Aqueles que clamam a Deus hoje descobrem que o Senhor tem ouvido seu clamor e lhes tem provido um remédio, Cristo levantado. 9. O remédio era para todo aquele que havia sido picado naquela ocasião. O remédio é para todo aquele que hoje crê. João 3,16.
10. Em seu remédio, eles receberam tanto perdão para os pecados como cura para o corpo. Em Cristo, recebemos tanto perdão para os nossos pecados como cura para o nosso corpo doente hoje. 11. Não houve exceções naquela ocasião. O remédio de Deus era para todo aquele que havia sido picado. Não há exceções hoje. O remédio dele é para todo aquele que crê. 12. Todos foram individualmente exortados a olhar, a fim de receber a própria cura. Todos são exortados a crer pessoalmente em Cristo hoje. 13. Eles não precisaram suplicar a Deus nem lhe fazer oferendas na ocasião. Havia uma única condição: olhar. Nós também não precisamos suplicar nem fazer oferendas a Cristo hoje. Há apenas uma condição: crer. 14. Não lhes foi dito para olharem para Moisés, mas para o remédio provido. Hoje também não temos de olhar para o pregador, mas para Cristo. 15. Eles não deveriam olhar para os efeitos das mordeduras, mas para o remédio. Não temos de olhar para os sintomas de nossos pecados e nossas doenças hoje, mas para o remédio, Cristo. 16. E será que viverá todo mordido que olhar para ela? Números 21:8, parte B. Foi a promessa a todos então, sem exceção. Todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,15. É a promessa a todos hoje, sem exceção. 17. Desde que sua maldição foi retirada, quando o protótipo do Calvário foi levantado, nossa maldição certamente foi retirada pelo próprio Calvário. Gálatas 3,13. 18. A tipificação do Calvário não poderia significar mais para os israelitas daquele tempo do que significa para nós hoje. Com certeza podemos receber pelo próprio Calvário as bênçãos que eles receberam por meio daquilo que era apenas um protótipo. 19. No Salmo 91, Deus promete proteção para o nosso corpo e a nossa alma, se permanecermos nele. No Novo Testamento, João diz: acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como próspera é a tua alma. 3 João 2, Revista e Atualizada. Essas passagens mostram que a vontade divina é que sejamos saudáveis tanto no corpo quanto na alma. Jamais que a nossa alma ou nosso corpo seja doente. 20. Em 2 Crônicas 16, relata-se como Asa morreu de sua enfermidade. Porque na sua enfermidade não buscou ao Senhor, mas antes aos médicos. Versículo 12, parte B. Enquanto em Isaías 38, Ezequias viveu porque buscou não aos médicos, mas ao Senhor. 21. Em Isaías 53, a libertação de nossas enfermidades está incluída na expiação de Cristo, junto com a libertação de nossos pecados. A palavra levou indica substituição, sofrer em lugar de. Na compaixão, sofrer com. Se Cristo já levou nossas doenças, por que deveríamos levá-las? 22. Em Mateus 8,16, parte C e 17, Cristo cumpriu as palavras de Isaías, curando todos os que estavam enfermos. 23. Em Jó 2,7, a doença é revelada como vinda diretamente de Satanás. Saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até ao alto da cabeça. Jó manteve sua fé firme enquanto clamava a Deus pedindo libertação e foi curado. Veja Jó 42, 10 e 12. 24. Em Lucas 13,16, Cristo declarou que a mulher enferma era mantida presa por Satanás e devia ser solta. Ele expulsou o espírito de enfermidade e ela foi curada.
25. Em Mateus 12, 22, um demônio que possuía um homem era a causa de sua cegueira e mudez. Quando o demônio foi expulso, ele pôde ver e falar. 26. Em Marcos 9, do 17 ao 27, um demônio era a causa de um menino ser surdo e mudo e também de suas convulsões. Quando o demônio foi expulso, o menino foi curado. 27. Em Atos 10:38 está escrito: Jesus de Nazaré andou curando a todos os oprimidos do diabo. Esse versículo mostra que a doença é uma opressão de Satanás. 28. Em 1 João 3:8 parte B está escrito: Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. A enfermidade é parte das obras de Satanás. Cristo, em seu ministério terreno, sempre tratou o pecado, a doença e os demônios da mesma maneira. Eram todos detestáveis a seus olhos. Ele repreendia todos. Ele se manifestou para destruir todos eles. 29. Ele não quer que as obras do diabo permaneçam em nosso corpo físico. Ele se manifestou para destruí-las. Ele não quer que um câncer, uma praga, uma maldição, obras do diabo existam em seus próprios membros. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? 1 Coríntios 6,15 parte A. 30. Jesus disse em Lucas 9,56: Porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas, ou seja, vidas, dos homens, mas para salvá-las. A doença destrói, portanto, ela não é de Deus. Cristo veio para nos salvar, do grego sozo, que significa libertar, salvar, preservar, curar, dar vida, tornar são, jamais para nos destruir. 31. Jesus disse em João 10:10: O ladrão, falando de Satanás, não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. 32. Satanás é um assassino. Suas doenças destroem vidas. Suas doenças são os ladrões de felicidade, ladrões de saúde, de dinheiro, tempo e esforços. Cristo veio para nos dar vida abundante em nossa alma e em nosso corpo. 33. Em 2 Coríntios 4, 10 e 11, temos a promessa de que a vida de Jesus está em nosso corpo. 34. Em Romanos 8:11, somos ensinados que a obra do Espírito é vivificar nosso corpo mortal. 35. A obra de Satanás é matar, a de Cristo é dar vida. 36. Satanás é mau, Deus é bom. Coisas ruins vêm de Satanás, coisas boas de Deus. 37. A doença, portanto, é de Satanás, a saúde de Deus. 38. Em Mateus 10:1, Marcos 16:17 e Lucas 10:19, toda a autoridade e todo o poder sobre os demônios e as doenças foram concedidos a todo discípulo de Cristo. Jesus disse: Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. João 8,31 parte B. Então, esses versículos se aplicam a você hoje. Isto é, se você continuar em sua palavra, ou seja, se concretizar. 39. Em João 14, 13 e 14, o direito de orar e de receber resposta é dado a todo cristão. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Versículo 14. Isso, logicamente, inclui pedir cura. 40. Em Mateus 7, do 7 ao 11, todo o que pede recebe. Essa promessa é para você. Ela inclui todos os que estão doentes. 41. Em Lucas 10, 1 e 9 e 19,
O ministério da cura foi concedido aos 70 que representavam os futuros obreiros da igreja. 42. Em Marcos 16:17, o poder foi outorgado a todos os que creem no Evangelho, isto é, aos que agem segundo o Evangelho ou aos praticantes e cumpridores da palavra. 43. Em Tiago 5,14, os presbíteros da igreja são comissionados. 44. Em 1 Coríntios 12, 9 e 10, o poder é concedido a toda a igreja como um dos ministérios e dons, até que Jesus venha. 45. Jesus nunca comissionou alguém para pregar o evangelho sem mandá-lo curar os doentes. Ele disse: "E em qualquer cidade em que entrardes, curai os enfermos que nela houver." Lucas 10, 8 e 9. Esse mandamento ainda se aplica ao verdadeiro ministério hoje. 46. Jesus disse que continuaria suas mesmas obras por intermédio dos cristãos, enquanto ele estiver com o Pai. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. João 14, 12. Isso certamente inclui a cura dos enfermos. 47. Em relação à ceia do Senhor, o cálice é tomado em memória de seu sangue que foi derramado para a remissão de nossos pecados. 1 Coríntios 11, 25. O pão é comido em memória de seu corpo, sobre o qual foram colocadas nossas doenças e as pisaduras pelas quais fomos sarados. 1 Coríntios 11, 23 e 24 e Isaías 53, 5. 48. Jesus disse em Marcos 7,13 que certos mestres estavam invalidando a palavra de Deus pela tradição. As ideias e teorias dos homens, com o passar dos séculos, têm impedido a proclamação e a prática da cura como parte do Evangelho, como foi na primeira igreja cristã. 49. Uma das tradições é dizer que Deus deseja que alguns de seus filhos sofram doenças. Por isso, muitos dos que recebem oração não são curados, porque não seria a vontade de Deus fazê-lo. Quando Jesus curou o menino possuído pelo demônio, em Marcos 9, a quem os discípulos não puderam ajudar, versículo 18, ele provou que é a vontade de Deus curar, mesmo aqueles que falham em receber a cura. Além disso, declarou que o fracasso dos discípulos não foi pela vontade de Deus, mas pela incredulidade deles. Mateus 17, 19 e 20. 50. O fracasso daqueles que não são curados hoje, quando recebem oração, não se deve ao fato de que Deus não quer curá-los. 51. Se a enfermidade fosse da vontade de Deus, então cada médico seria um transgressor da lei. Cada enfermaria profissional, uma desafiadora do Todo-Poderoso. E cada hospital, uma casa de rebelião, em vez de ser uma casa de misericórdia. 52. Uma vez que Cristo veio fazer a vontade do Pai, o fato de ter curado todos é prova de que é da vontade de Deus que todos sejam curados. 53. Se não é da vontade do Altíssimo que todos sejam curados, como todos, dentre as multidões, obtinham de Cristo o que não era da vontade de Deus que alguns recebessem? O Evangelho diz que ele curou todos. 54. Se não é da vontade de Deus que todos sejam curados, por que então as Escrituras declaram: pelas suas pisaduras fomos sarados, Isaías 53, 5, parte C, e pelas suas feridas fostes sarados, 1 Pedro 2, 24, parte C. Como poderíamos ser declarados curados se fosse da vontade de Deus que alguns de nós permanecêssemos doentes? 55. Cristo nunca rejeitou aqueles que o procuravam para serem curados. Repetidamente os evangelhos nos dizem que ele curou todos. O Cristo que cura nunca mudou. 56.
Uma única pessoa em toda a Bíblia pediu que fosse curada, dizendo: se queres. Esse foi o pedido do leproso, a quem Jesus respondeu imediatamente: quero ser limpo. Marcos 1:40 e 41, parte B. 57. Outra tradição é afirmar que nós podemos glorificar a Deus melhor sendo pacientes em nossas doenças do que sendo curados. Se a doença glorifica a Deus mais do que a cura, qualquer tentativa de ser curado por meios naturais ou divinos seria um esforço de roubar a glória do Senhor, a qual deveríamos querer que Ele recebesse. 58. Se a doença glorifica a Deus, deveríamos preferir ficar doentes e não saudáveis. 59. Se a doença glorifica a Deus, Jesus roubou de seu Pai toda a glória que ele possivelmente receberia ao curar todos. Lucas 4:40. E o Espírito Santo continuou fazendo o mesmo por todo o livro de Atos dos Apóstolos. 60. Em 1 Coríntios 6:20, Paulo diz: porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus.